Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Olá pessoal, boa tarde. Tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente. Mais um dia aqui na graça divina para ler o capítulo da palavra de Deus pra gente. Louvado seja o nome dele todos os dias, o dia todo tem que ser louvado. Deus é tudo, gente. Deus, sem ele a gente não é nada. Então tenhamos fé. Na hora da angústia buscamos ele, na hora da alegria louvamos ele. Na hora em que tudo estiver manso, que a água estiver calma, rendemos glória ao seu santo nome, agradecendo por estarmos assim. Na hora que as águas estiver turbulentas, pedimos o socorro e o socorro vem dele. Mas nunca vamos nos esquecer, gente, que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele morreu por nós naquela cruz. Então, a ele tem que ser dada a nossa vida. A gente vive a vida aqui na terra como se fôssemos daqui e fôssemos morrer, mas fôssemos continuar aqui. E a verdade não é essa. A verdade é que morremos e voltamos ao Pai, que é da onde viemos. Tá bom, gente? Hoje, uma tarde de sexta-feira, com a graça de Deus, nós vamos ler Êxodo, ontem Êxodo 8, hoje Êxodo 9, capítulo lido, Êxodo 9. A quinta praga, morte dos animais. Gente, nunca esquecendo que tudo que o Senhor deixou na Bíblia para nós é uma carta que ele escreveu para nós, e aonde ele conta, ele relata tudo, nem sempre a gente consegue entender. Mas é como se fosse um conselho de um pai. Às vezes, quando a gente é adolescente, a gente não entende quando um pai diz assim, ó, não te quero lá naquele lugar, não é para ir. A gente se revolta, a gente diz, nossa, mas por quê? Ele não entende, ele não sabe que eu quero isso, ele não sabe que ali é que eu tenho que ir, ele não sabe, quando eu tiver minha maioridade, é isso que eu vou fazer. Mas quando a gente tem a maioridade, a gente olha aquele mesmo local e a gente vê que aquele local não é pra gente. Não é, aí a gente olha para trás e diz assim, mas o pai tinha razão, aquele local realmente não é. Por que isso acontece, gente? Porque a gente não tem os olhos maduros que um pai tem. A mesma coisa é Deus com a gente. Quando Deus diz pra gente não, que ele nos dá um não, a gente diz assim, tá, mas por quê? É porque não estamos maduros na fé. Então a gente tem que amadurecer na fé, gente. Quando a gente começa a questionar o que Deus fala, é porque a gente não está maduro na fé. E essa carta que Deus deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada, ali ele tem muitos conselhos. Muitas vezes a gente diz assim, mas por que assim, né? Então prestamos atenção que quando tem alguma coisa ali que questionamos, não é porque Deus está errado, não. É a mesma coisa na tua vida, teu pai não estava errado, quem estava novo demais era tu. Então preste atenção se você não está novo, se não tá, você não está imaturo na fé. E comece a prestar atenção que Deus sempre vai ter razão, sempre. Então, dê a razão ao Senhor e busque aonde está o erro em você, não na palavra dele. Tá, gente? Então, vamos ler Êxodo 9 hoje com a graça de Deus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ô, Paizinho querido, entramos na tua santa presença, Pai. Hoje para te agradecer, Pai amado, por mais uma leitura, Senhor. Êxodo 9. Dai-nos entendimento, Senhor. Faça brotar em nosso coração, Pai, a tua santa palavra. Eu sei que tudo que vem do Senhor, Pai, é bom. É gostoso, Pai, saber que o Senhor nos deixou tudo que tem ali escrito para que a gente não erre, para que a gente não caia, Senhor, em tentação. Mas sei também, Senhor, que o Senhor entende que fomos feito carne, e por sermos carne, Senhor, o inimigo está aqui, ao nosso redor, tentando nos dragar, Senhor, tentando nos pegar a qualquer custo, Pai. Mas temos a tua santa mão e temos todos os teus conselhos que estamos lendo, Senhor. Então nos dê entendimento, Pai, a mim e a meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço e te entrego a nossa leitura, Pai, para que a gente possa entender cada palavra que tem ali. Amém e amém. A quinta praga, morte dos animais. Depois o Senhor disse a Moisés:
Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda os retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isso na terra. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que o gado dos israelitas não morrera, sequer um. Mas o coração do Faraó se obstinou, e não deixou ir o povo. A sexta praga: tumores e úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai as mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos do Faraó. E ela se tornará um pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e apresentaram-se diante do Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga: chuva de pedras. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir meu povo para que me sirva, porque dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Agora, por pouco teria eu estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo, com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Mas, na verdade, para isso te hei mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva tão grave quanto nunca houve no Egito, tão grave qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e todo animal que se achares no campo, e não os se recolher à casa, cairá a saraiva e morrerão. Quem dos servos do Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para casa. Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor, deixou o seu servo e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão para o céu, para que caia a saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto os homens como animais. Feriu também toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios.
Orai ao Senhor, pois já bastam esses trovões da parte de Deus, e esta saraiva, e eu vos deixarei ir, e não permanecerei mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei minha mão ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Ora, o linho e a cevada foram danificadas, porquanto a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Mas não foram danificados o trigo e o centeio, porque não estavam crescidos. Saiu, pois, Moisés da cidade da presença do faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva e a saraiva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito para Moisés. Louvado seja o nome do Senhor, gente. Então, o que a gente vê aqui é que, infelizmente, apesar de todas as amostras que o Senhor deu ao Faraó, ele não conseguiu ver porque Deus tinha endurecido o coração do Faraó. Infelizmente, ele não conseguia ver, o coração dele estava duro, e assim muitas vezes a gente faz. Por quê? Porque o diabo endurece o nosso coração. Hoje não mais na época da lei, gente. Hoje mais na época da graça. A gente vive na época da graça. Então, muitas vezes, o inimigo endurece o nosso coração para que a gente não possa ver as bênçãos que o Senhor está fazendo. Deus não fez tudo isso para que fosse, no caso, uma praga, para que fosse largado ali e tudo morresse, tudo perecesse. Não, porque Deus é vida, Deus é amor, Deus é prosperidade. Mas Deus fez isso para que o faraó visse que ele era Deus e que reconhecesse isso. Mas infelizmente o coração do faraó estava muito duro. E assim, muitas vezes, gente, o nosso coração está duro demais para que a gente perceba que tudo que Deus está fazendo é para que a gente enxergue que Ele está ali. Mas o inimigo, ele é perverso. Então, vamos pedir ao Senhor, gente, cada vez que a gente orar, que a gente dobrar o nosso joelho, ou mesmo deitado, ou mesmo de em pé, ou mesmo do jeito que for, dentro de um ônibus, muitas vezes conversando com o Senhor, que a gente converse com Ele, que a gente peça a Ele: Senhor, não deixe que o meu coração seja duro, deixa eu ver tudo que o Senhor faça por mim, tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor vai fazer. E peça a Ele, só que hoje peça em nome de Jesus, porque foi Jesus que intercedeu por nós naquela cruz. Então peça a Ele: Senhor, em nome de Jesus, me mostre como é o Senhor, tudo que o Senhor tem para mim, tudo que eu posso fazer pelo Senhor e como eu posso te agradar, Senhor. Porque mais importante que tudo, gente, é a gente agradar ao Senhor. A gente tem que ser amigo do Pai, a gente tem que ser filho dele. Para a gente ser filho dele, a gente tem que estar do lado dele, a gente tem que caminhar de mão dada com ele. Tá bom, gente? Então, uma leitura muito boa, gente. Olha, tem muita explicação aqui, tem muito entendimento para a gente pensar em tudo que Deus quer para a gente, tudo que Deus faz pela gente. Tá bom, gente? Em nome de Jesus, eu entrego a leitura, capítulo não lido, capítulo lido. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ô, Paizinho, obrigada, Pai, por essa leitura maravilhosa, por esse entendimento, Pai. Aqueles que ainda não conseguiram, Senhor, entender a tua santa palavra, eu sei que é da tua santa vontade, Pai, que entendo quando o Senhor achar que deve ser, Pai, não quando a gente entende no nosso entendimento, Senhor, que tem que ser. O Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o dono de tudo, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a cada um com essa leitura, Pai. Dê um entendimento a eles, dê um entendimento a mim, Senhor, quando o Senhor achar que ele deve ser usado, quando o Senhor achar que o nosso coração, Senhor, está pronto para receber o entendimento legítimo da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a cada um que hoje entrou aqui, a cada um que ainda vai entrar, Pai, e aqueles que já estão aqui, Pai, junto com nós, lendo a leitura da palavra, da sua santa palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tá aí a leitura de Êxodo 9, 8. Êxodo 8,
Ontem foi 7, hoje é 8. Deixa eu conferir só. Não, hoje é 9, gente. A gente acaba se perdendo. Hoje é 9. Êxodo 9. Então vamos pensar, gente. Deus deixou a leitura dele para que a gente pense, para que a gente raciocine, para que a gente haja. Não só fique com a leitura no coração, mas que a gente haja. Tá, gente? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, compartilha a palavra, gente. Leve essa palavra para frente. Não por mim, não por você, mas por aquela pessoa que está lá na frente e precisa dessa palavra. Tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço a cada um de vocês. Fiquem com Deus, gente, e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.